Saudações memeárquicas, eu sou o Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e, é claro, é um prazer falar com você. No vídeo de hoje eu tratarei sobre a última parte do capítulo 2 do livro Casagrande Senzala. Você que acompanha aqui no canal deve saber que eu estou aí fazendo uma explanação de carreirinha de Casagrande Senzala. Nós temos vídeos sobre o primeiro capítulo e outros vídeos já sobre as páginas anteriores do capítulo 2. Então, é interessante que você aqui no canal visite esses vídeos para que você tenha uma compreensão maior daquilo que estamos falando. E, principalmente, é mais interessante que você leia Casagrande Senzala. Lembro que esses vídeos, eles não substituem a leitura do livro, a leitura da obra. Então é importante que você leia Casagrande Senzala, baixe da internet, como eu baixei, e você faça a leitura. Esse vídeo é um convite para que você leia a obra e é uma explanação simples, mas não simplista, desse trecho final do capítulo 2, as 20 páginas finais do capítulo 2 de Casagrande Senzala, escrito por Gilberto Freire. Então, obviamente aqui não esgotarei essas páginas, apesar de ser um vídeo sobre só algumas páginas, ele não esgota essas páginas. Como todo clássico, Casagrande Senzala já foi objeto de muitas palestras, de muitos escritos, de teses, dissertações, sendo uma obra escrita na década de 30, pelo brasileiro Gilberto Freire. De lá para cá, muito já se foi debatido sobre ela e ainda se é discutido sobre Casagrande Senzala. Então, a ideia aqui é fazer uma explanação didática sobre essa parte final do capítulo 2, fechando aí esse capítulo da obra Casagrande Senzala. Então vamos lá. Só lembrando que no capítulo 2 de Casagrande Senzala, o Gilberto Freire se dedica especificamente a tratar sobre os indígenas, ou sobre a participação, a contribuição dos indígenas na formação social do Brasil. A herança deixada pelos indígenas, pela cultura indígena, para a formação social do Brasil. E nessa parte final desse capítulo, Gilberto Freire ele falará especificamente sobre o contato desses indígenas com os religiosos europeus. Ele vai falar um pouco mais ou de outras coisas mais para o final, mas boa parte dessas páginas que encerram o capítulo 2, elas são tomadas por essa discussão sobre os contatos desses indígenas com os jesuítas. E o que Gilberto Freire ele falará sobre esses jesuítas, esses religiosos que vêm da Europa, da Companhia de Jesus, para catequizar, evangelizar, cristianizar esses indígenas? Para o Gilberto Freire, esses religiosos foram um motivo, ou um dos motivos mais importantes para que a colonização brasileira ela não fosse tão hostil, ou tão dura, ou tão cruel contra os indígenas. Essa presença jesuíta, essa presença religiosa permitiu isso. Só que ele faz uma ressalva. Mesmo que a presença jesuíta aqui tenha barrado massacres ou ações cruéis maiores dos colonizadores, isso não significa que os próprios jesuítas não tenham agido também de forma, em alguns momentos, exploradora e danosa aos indígenas. Mas aquela ideia do mal menor. Para o Gilberto Freire, a presença jesuíta aqui na América Portuguesa permitiu que o mal não fosse maior em relação aos indígenas. Essa ressalva que ele faz. E como que era o trabalho desses jesuítas com os indígenas? Gilberto Freire ele explica que o foco da ação missionária jesuíta era o menino, a criança indígena. E por que a criança indígena? Porque, na explanação de Gilberto Freire, essa criança indígena ela ainda não estava encharcada, digamos assim, da cultura tradicional da sua comunidade originária, indígena. Então, havia condições do europeu, do evangelista europeu, construir ou lançar as bases ali da cultura e da religião europeia. E ao mesmo tempo, esse menino indígena, ele voltaria para sua família, para sua casa, para sua aldeia, e ali ele seria mestre dos seus pais, ele transmitiria esses ensinamentos aos seus pais. Então ele seria ali um fator de infiltração
do cristianismo nas famílias indígenas e nas comunidades indígenas. Então, por isso, a importância, o foco sobre essas crianças. E essas crianças sendo um vetor ou um canal de transmissão da religião cristã para as comunidades indígenas. Eu vou ler um trecho, e essa explanação ela vai ser marcada pela leitura de alguns trechos que falam sobre essa ação jesuíta. Então vamos lá, abre aspas. Gilberto Freire ele fala que levando o cristianismo aos indígenas adultos, isso iria, abre aspas, dissolver no selvagem o mais breve possível tudo que fosse valor nativo em conflito sério com a teologia e com a moral da igreja. Então, essa era a ideia, destruir nessas comunidades indígenas tudo aquilo que fosse contra a teologia, contra a moral católica. E a ponta de lança disso, dessa ação, seria a criança indígena primeiro evangelizada. Outra ação que o Gilberto Freire coloca da Companhia de Jesus, ou dos padres jesuítas, foi a criação da linguagem, ou da língua do Tupi-Guarani. E como é que isso se deu? Também pelas essas crianças indígenas. O Gilberto Freire ele diz textualmente ali que esses jesuítas tiraram da boca desses indígenas palavras, termos, e com isso criaram essa língua geral, que para o Gilberto Freire foi aquilo que propiciou uma unidade no Brasil colonial nas suas primeiras décadas. Foi um dos principais fatores de unidade para o Brasil, né? Ele até se diz, aí abro o aço mais uma vez, que foi uma das bases, o Tupi-Guarani, mais sólidas da unidade do Brasil. Por quê? Porque, primeiro, essa língua comum, criada pelos jesuítas com base nesses termos indígenas, aproximou etnias que antes eram rivais que guerreavam entre si e posteriormente aproximou essas etnias daquilo ou daqueles colonizadores, do branco, né? Então ela promoveu essa unidade. E posteriormente, décadas à frente, quando o português daqui, né, ou brasileiro, a língua brasileira, como eu já ouvi alguns linguistas falando, se estabelece, a língua portuguesa que predominou aqui, ela predominou com uma influência indígena enorme, com uma série de terminologias indígenas, como nós podemos encontrar com fartura aí no nosso falar cotidiano. E para o Gilberto Freire, esse português que se origina no Brasil colonial, esse português brasileiro, essa língua brasileira, influenciada por esses termos indígenas, por essa influência, essa língua portuguesa que nasce aqui, é uma língua portuguesa que nasce cindida, rachada ou dividida em uma língua portuguesa culta, erudita, e uma língua portuguesa popular, que ele chama a culta, é a língua portuguesa da Casa Grande. A linguagem popular seria a linguagem da senzala. Então ele fala que a nossa língua portuguesa brasileira, ela nasce cindida entre uma língua erudita, que é a língua dos doutores, das elites, dos letrados, né, da oratória dos políticos, dos escritores, dos intelectuais, e a língua popular é aquela que é falada, marcada pela oralidade, pela influência de termos indígenas, e dita por aqueles que são analfabetos, das classes pobres da população. E a origem disso está nessa influência dos termos indígenas na configuração da própria língua portuguesa brasileira, né? Um outro ponto que o Gilberto Freire ele toma ou ele toca são os colégios jesuítas, né? Que são as escolas, as primeiras e praticamente únicas escolas que vão existir no Brasil colonial. E para o Gilberto Freire, nesses colégios jesuítas, não havia uma discriminação étnica dos jesuítas para com os alunos. Ou seja, para o Gilberto Freire, os padres jesuítas tratavam os alunos, indígenas e não indígenas, brancos e não brancos, da mesma forma, né? E ele diz que nesses colégios havia o quê? Uma, abre aspas, coeducação das duas raças, ou seja, a branca e a indígena.
a conquistadora e a conquistada. Um processo, a conquistadora era branca, né, a conquistada indígena. Um processo de reciprocidade cultural entre os filhos da terra e os meninos do reino. Aí, mais uma vez, o Gilberto Freire cai nessa perspectiva de dizer que há uma reciprocidade cultural, né, entre os povos indígenas e os colonizadores brancos, que é uma troca, uma via de mão dupla. Apesar dele entender que esses brancos são conquistadores, ele entende que, em termos de cultura, há uma circularidade entre os brancos e esses grupos indígenas. É o que ele afirma aqui, né? E só posteriormente é que os jesuítas vão segregar, separar os indígenas nas aldeias ou nas missões, ou nas reduções, aquelas aldeias destinadas a ensinar o evangelho aos indígenas, o cristianismo aos indígenas e práticas econômicas europeias também. E para o Gilberto Freire isso foi extremamente danoso para os indígenas, porque nessas comunidades os jesuítas mantiveram esses indígenas num estado de infantilização, em que não foi dada autonomia, né, autonomia de vida para esses indígenas. Ele diz aqui que eles são transformados em seres incapazes de uma autonomia. E com o passar do tempo, essas aldeias jesuítas, essas comunidades, elas se transformaram também em empreendimentos econômicos, mercantilistas. Produtores de cacau, cana-de-açúcar, mate. Os próprios jesuítas eles se tornam também colonizadores, transformam também exploradores dessa mão de obra indígena. Eles também vão lucrar com a mão de obra indígena, né? Então, até nesse ponto, que até agora o Gilberto Freire ele fala que há essa troca cultural entre brancos e os indígenas, nesse ponto ele começa a discutir as ações ou os ataques físicos contra os indígenas, né? Ou a destruição física dos indígenas, principalmente pelas caçadas para a escravização que os bandeirantes efetuavam, ou seja, os caçadores de índios que iam para os interiores da colônia para capturar os indígenas. Havia a permissão da guerra justa. Se o branco fosse atacado, ele poderia revidar e nesse revide escravizar os indígenas derrotados. Então esses bandeirantes vão para o interior, né? E nem sempre essa regra era obedecida. O bandeirante simplesmente chegava na aldeia e capturava os indígenas. Havia então o ataque a essas comunidades. E ele vai informar o Gilberto Freire que no momento em que esses indígenas eram levados ou retirados das suas comunidades, até chegar no ponto de destino, boa parte desses indígenas já tinham morrido. Então, esses ataques, os bandeirantes, são colocados, como Gilberto Freire, como a principal ação para a destruição física ou material dos indígenas. E ele vai afirmar algo bem interessante aqui, que antes do estabelecimento da monocultura ou da produção mercantil em larga escala, em grande propriedade, para exportação para a Europa, os indígenas ainda conseguiram manter a sua tradição econômica quase intacta, né? Na época do pau-brasil, eles tiravam a madeira, eles conseguiram ainda continuar nas suas tradições econômicas vividas até então. Mas o que ele vai afirmar quando se estabelece um empreendimento latifundiário, produtor em larga escala? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o açúcar matou o índio. Isso que ele afirma, o açúcar matou o índio. Para livrar o índio da tirania do engenho, é que o missionário segregou o indígena em aldeias. Outro processo, embora menos violento e mais sutil, de extermínio da raça indígena no Brasil. Ou seja, para o Gilberto Freire, repetindo então, até o momento do estabelecimento do empreendimento açucareiro, a produção em larga escala, em grande propriedade, o indígena ele conseguiu ainda manter a sua base material, a sua existência material. A partir desse ponto é que começa a destruição física das comunidades indígenas. E o jesuíta que tenta
na sua mentalidade religiosa, salvar esses indígenas, na verdade, como Gilberto Freire afirma, ele leva para esses indígenas para um outro tipo de destruição. Agora mais lenta, mais gradual, de outra maneira, mas também de uma forma a levar ao fim dessas comunidades. Primeiro porque desarticula as tradições desses grupos indígenas, né, por meio das crianças que são tiradas das suas aldeias, e também porque esses indígenas dessas comunidades religiosas, eles são criados de uma forma não autônoma, né? Tanto que quando os jesuítas são expulsos, o Gilberto Freire discute, esses indígenas ficarão numa situação de perdidos, né? Sem ter condições de sobreviverem de forma autônoma, né? Então, nesse ponto, o Gilberto Freire começa a discutir como que o indígena, né, nesse estabelecimento, esse empreendimento colonial de grande propriedade, latifundiário, né, exportador em larga escala, como que o indígena fica ou não fica nessa situação? Então, uma outra citação um pouco mais longa. Abre aspas. Se índios de tão boa aparência, ele vai descrever, né, que os indígenas eram fortes, carregavam toras no ombro, de corpo nu, cortavam madeira e tal. Então, se esses índios, com essa boa aparência, com essa boa disposição física, fracassaram no sentido de atuar na lavoura, na grande propriedade produtora de açúcar, uma vez incorporados ao sistema do colonizador, é que foi para eles demasiado brusca a passagem do nomadismo à sedentaridade, da atividade esporádica à contínua. Então, o que Gilberto Freire está defendendo aqui? O indígena, ele não se adaptou à produção agrícola em larga escala, nessas grandes propriedades, não porque ele fosse fisicamente inferior ou até que ele fosse preguiçoso. O indígena ele trabalhava, caçava, pescava, coletava, tinha afazeres de luta, então, e fisicamente eles eram muito bem dispostos, né? Tanto que na hora de cortar o pau-brasil lá, eles estavam carregando tora no ombro com muita facilidade, cortando madeira com muita facilidade. Mas por que eles não se adaptaram a esse trabalho do amanhecer ao pôr do sol? Para o Gilberto Freire, é porque não houve essa transição gradual do nomadismo para a sedentaridade. Para o Gilberto Freire, foi um problema de vivência, ou seja, eles não se adaptaram, na verdade, não é o trabalho duro, mas ao tipo de trabalho sedentário, de ficar no mesmo local, na mesma condição, todo o período, todos os dias. Não houve uma gradualidade. Então ele está explicando que o problema aqui não é racial, que é uma das contribuições do Gilberto Freire para o pensamento social brasileiro, que é de não definir ou não explicar os grupos por sua origem racial, mas por condições sociais, no caso aqui, a vivência, uma cultura do trabalho, uma cultura social, no caso aqui dos indígenas. Uma outra citação. Entre culturas de interesses e tendências tão antagônicas, no caso, os colonizadores brancos e os indígenas, era natural que o contato se verificasse em desvantagem para ambas. Apenas um conjunto especialíssimo de circunstâncias impediu, no caso do Brasil, que europeus e indígenas se extremassem em inimigos de morte, antes se aproximassem como marido e mulher, como mestre e discípulo, daí resultando uma degradação de cultura por processos mais sutis, em ritmo mais lento do que em outras partes do continente. Ou seja, Gilberto Freire, então, se ele falou na primeira parte desse trecho final do capítulo 2, dessa circularidade cultural entre brancos e indígenas, ele está falando agora da destruição física, né? O indígena não se adapta ao trabalho na grande lavoura, como nós falamos, aos ataques às comunidades pelos bandeirantes. Ele vai discutir como que esse processo de encontro ou desencontro entre os indígenas e os brancos, ele não foi tão brutal quanto em outras partes do continente americano. E por que não foi assim? Por causa dessas condições especiais aqui.
que podemos acrescentar a presença dos jesuítas, como nós falamos. Então ele está afirmando que houve condições especiais que não permitiram que houvesse um conflito profundo entre indígenas e os brancos. E essas condições especialíssimas seriam quais? Por exemplo, a presença dos jesuítas aqui. Só que, se nós olharmos para a historiografia, nós temos sim uma série de exemplos de lutas e lutas sérias, lutas intensas e tensas entre brancos e indígenas, ataques de indígenas a aldeias, a sítios, a propriedades, em diversos pontos da colônia nós podemos citar isso. Então, essa ideia de que não houve um conflito, ou não aconteceram conflitos intensos e tensos entre brancos e indígenas, como está sendo afirmado aqui, não foi bem assim. Houve sim, diferente daquilo que o Gilberto Freire está afirmando aqui. Então, para o Gilberto Freire, ele não nega que houve uma destruição dos grupos indígenas aqui no Brasil, no período colonial. Só que para ele essa destruição física, ela foi menos pior do que em outros pontos do continente americano. Ela foi menos dura, como ele colocou no início, do que em outras regiões do continente americano. Então, por exemplo, ele coloca como em outras culturas atrasadas é uma citação dele, que se desintegravam sob o jugo das adiantadas, que é um termo dele também, os indígenas brasileiros eram desintegrados ou destruídos pelos portugueses. E uma citação final: ainda assim o Brasil é dos países americanos onde mais se tem salvo da cultura e dos valores nativos. Só isso, Não que não existam índios no Brasil, existem, Mas se nós pegarmos, por exemplo, dados da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, nós temos que em 1500, nesse território onde hoje é o Brasil, havia 3 milhões de indígenas. Em 1650, havia 700 mil índios. Ou seja, em 150 anos, a população indígena caiu a menos de 1/3 do que ela era anteriormente. Então, o que Gilberto Freire ele fala? Que esse contato ele não foi tão agressivo, não foi tão brutal como em outras partes da América, mas ele foi sutil. Bem, 150 anos você exterminar 2.300.000 pessoas, então não é tanta sutileza assim. De etnias específicas, o nome disso é genocídio. Então houve um genocídio aqui também. E ao mesmo tempo dizer, mas aqui no Brasil houve a preservação de culturas e valores indígenas. Tá, mas o indígena foi destruído. E essa cultura e esse valor foi preservado no branco. O que o branco usa termos indígenas na sua fala. Tá, mas cadê o indígena para usar esses termos? Ele foi reduzido a populações muito pequenas. Existem indígenas no Brasil, mas em populações muito menores do que no início da colonização. Então essa ideia da circularidade cultural que ele a toda hora afirma entre os brancos e os indígenas é complicada de ser sustentada porque houve realmente uma troca, mas os indígenas nessa troca, ele mesmo afirma que são os povos que estão sendo atacados, eles recebem valores dos brancos, mas de uma forma de imposição, pela catequização, pela cristianização. E ao mesmo tempo os brancos se apropriam dessas culturas indígenas e aproveitam para si, para conhecer os lugares, para conhecer informações dessa terra que está sendo conquistada. Então não é uma reciprocidade, não é a troca. E ao mesmo tempo os grupos indígenas que estão cedendo essas culturas estão sendo exterminados. E há também, como nessa citação que nós fizemos, há essa afirmação, mais uma vez, de que essas culturas são atrasadas e que os brancos são adiantados. Ou seja, então mesmo que o Gilberto Freire não tenha uma visão que hierarquiza raças entre si, ele tem uma leitura em que os grupos humanos, as culturas humanas estão numa ordem hierarquizada entre si. Existem aquelas que são mais atrasadas e outras que estão mais adiantadas. Então são problemas que nós percebemos no texto também. Então,
com esse vídeo nós encerramos o capítulo 2. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Também siga a Memearquia pelo Instagram e no Facebook. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.